Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Dor em Foco e Invista na Dor com o professor Alessandro Mesquita, que é um grande amigo lá em Brasília, ultrassonografista, intervencionista em dor, termografista, especialista em mão e ortopedista da mais alta qualidade, além de ser professor nas horas vagas, que tem curso de ultrassom e ainda dá aula na pós de dor junto comigo. Professor Ale, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Obrigado por a gente poder falar um pouquinho para os nossos pacientes, nossos colegas médicos. Cara, eu que agradeço o convite e acho que a grande dúvida que fica, né, depois que você fala tudo isso, assim, que hora que esse povo dorme? Né? Que hora que esse povo Será que dorme? né? Será que dorme, né? Mas um pouco dessa quantidade de coisa que a gente faz é sempre no sentido de estar querendo dar uma assistência boa para o paciente, né? De entregar para ele o melhor tipo de tratamento que tem, a melhor investigação também, porque a gente sempre fica naquela, né? Putz, será que para onde o paciente vai fazer a investigação vai ser feito com o mesmo carinho, por exemplo, que eu estou querendo fazer, né? Com a mesma atenção? E a gente começa a fazer ultrassom, porque a gente vê bem a dor musculoesquelética, porque a gente também não aprende muito bem lá na residência, né, de ortopedia, trabalhar com essas coisas. Até porque, na nossa época, ninguém fazia ultrassom. Lá em Brasília, nós somos um dos primeiros a estar utilizando ultrassom na nossa prática clínica, e a gente fala muito no Comitê de Dor da Ortopedia, que nós dois fazemos parte, que o ultrassom é o estetoscópio do ortopedista e do médico de dor. Então, para quem ainda não trabalha com ultrassom, vai ter que aprender a trabalhar com ultrassom, porque hoje em dia, eu não falo nem mais que mais uma ferramenta, não. Eu falo que isso aí é o básico e essencial para a gente utilizar. Sim, é tão importante quanto saber fazer um bom exame físico. Né? Assim, se você fazer um bom exame físico, ok, o ultrassom é uma ferramenta confirmatória. Então, será que aquele tendão ali está rompido? A gente não tem visão de raio-x, a gente não consegue ver dentro do paciente. O ultrassom possibilita isso. E quando você quer investigar uma dor mais cabeluda, mais complexa, né, que não te dá tanta informação de exame físico, você já tem, por exemplo, a termografia, né, que ela está mais relacionada, e aí a gente pode brincar um pouco, mas ela está mais relacionada com a energia do paciente, né, com as ondas que o paciente está emitindo, com a capacidade de transformar a energia que o paciente está emitindo numa imagem e, consequentemente, num diagnóstico, entendeu? Eu acho que quando a gente para ver a coisa de uma maneira global, mostra a preocupação que a gente tem com o paciente, né? Entregar um diagnóstico bacana e, consequentemente, entregar um cuidado muito personalizado para esse paciente. Então, acho que é por isso que a gente fica acumulando essas funções, né? Faz ultrassom, faz a termo, trabalha com medicina da dor, trabalha com intervenção, opera de vez em quando. Então, eu acho que esse é o melhor jeito de você oferecer um cuidado bacana para o paciente. E na hora que você fala sobre o cuidado com o paciente, falo que todas as vezes quando a gente vai tratar, e eu tenho certeza que você faz isso, porque eu já te encaminhei vários pacientes, principalmente da parte da mão, em que nós estamos tratando com aquele paciente com um carinho muito diferenciado, como se fosse alguém da nossa família, como pai, mãe, irmão. Então, quando temos todo esse arsenal, digamos assim, na nossa mão, nós vamos ser mais assertivos. E vamos perder menos tempo para a gente poder estar tratando esse paciente um pouco mais rápido, que ele já vem muito sofrido, ele já vem com dor, né? Então temos que, cada hora, tentar fazer com que essa dor a gente consiga minimizar o mais rápido possível, né? E é perfeito isso que você falou, eu não perder tempo. Quer dizer, o paciente não precisa ficar indo e voltando da clínica. Não, uma vez que ele está naquele ambiente, ele tem toda uma assistência em torno dele, que vai garantir um diagnóstico muito mais acurado, né, e, consequentemente, garante também um tratamento muito melhor, muito mais direcionado, muito mais assertivo. Então, assim, por mais que tenha muita gente que vira e fala assim, mas vocês estão fazendo formação nesse tanto de coisa, quer dizer, vocês estão procurando esse monte de coisa, mas no final das contas, por quê? Para oferecer um serviço de qualidade, né, para oferecer uma atenção à saúde diferenciada e que vale a pena para a pessoa, para o paciente. Gente, eu sempre falo muito que o conhecimento é acumulativo. Então, não é porque eu aprendi ultrassom que eu vou esquecer meu exame físico. Não é porque eu faço demografia, nós fizemos uma pós de demografia, nós tiramos o título, não é por isso que a gente deixou de aprender. Na verdade, nós estamos simplesmente apurando mais para poder dar um diagnóstico melhor, para dar um tratamento melhor. Então, esse que é o grande detalhe. E no nosso dia a dia, no consultório, você, especialista de mão, das patologias todas de mão, o que mais chega naquilo assim, que você fala assim, nossa, isso aqui é o túnel do carpo? Ou essa tendinite? Então, eu acho que as duas estão pau a pau, mas mais comum, com certeza, é o túnel do carpo.
E, infelizmente, primariamente nas mulheres, né? E a ciência ainda não conseguiu explicar o porquê de ser mais comum na mulher. A gente imagina que seja uma condição hormonal, por conta da flutuação ali, de se acumular mais líquido ou não, né? E acabar comprimindo o nervinho na mão. Mas eu acho, com um grau razoável de certeza, que é a síndrome do túnel do carpo, né? Que é aquela situação que o paciente vai antes no cardiologista, porque começa a dar uma formigação no braço e a pessoa, puta, eu tô infartando, né? E, gente, infarto não é assim. O infarto é um negócio mais agudo. E se for novo, então, aí é que tá ruim. Exatamente. Mas assim, qual que é a queixa, né, do paciente? É um formigamento, uma dormência na palma da mão. Pode ser percebido durante o dia, mas é muito mais comum durante a noite. Porque à noite a pessoa vai dormir, deixa a mão ou fletida ou estendida. E isso acaba comprimindo o nervinho. Mas acho que essa é a mais comum, seguida bem de perto das tendinites. O dedo engatilho, a tendinite de Dequervain, acho que são essas as 3 mais comuns, assim. A tendinite de Dequervain, muito também, eu acho que o povo usa muito celular, né? Que é a tendinite do tendão do polegar. E hoje o celular fica o tempo todo ali, vem aparecendo muito, né? E uma prevalência muito comum também é na gestação, perdão. Na mulher que acabou de ganhar neném, porque vai pegar a criança no colo, né? E o tratamento é primariamente correção postural. Vai pegar a criança no colo e deixa a mão nessa posição aqui, ó. Isso aqui deixa o tendão numa tensão absurda e acaba irritando ele quando ele passa aqui no tal do primeiro compartimento, que é um túnelzinho aqui, ó, no bordo do punho. E acaba inflamando. É muito comum. Mulheres jovens que estão ali num período de aleitamento. É extremamente comum. Na síndrome do túnel do carpo, quais são os melhores exames que o paciente ele vai ter que trazer pra gente? O que você pede no seu dia a dia? Cara, essa é uma pergunta excelente. Para documentação, ou seja, se você quer falar para o paciente, para o convênio, que ele tem a síndrome do túnel do carpo, a eletroneuromiografia é um excelente exame. Mas se você combinar sensibilidade... Para o paciente como que é a eletroneuromiografia. É um negócio que incomoda. Eu sempre aviso, eu falo, olha, você vai querer me mandar para o inferno assim, uma semana depois de fazer o exame, mas a gente precisa, porque ele é para documentação. Mas o exame que tem a melhor sensibilidade e especificidade, ou seja, o exame que melhor avalia a doença do nervo, é a ultrassonografia. A ultrassonografia, a gente vai avaliar o tamanho do nervo, a grossura do nervo que está passando no túnel. Exato. E uma coisa que eu gosto muito de ter ultrassom no consultório é porque você consegue mostrar para o paciente, olha, antes de entrar no túnel do carpo, seu nervo está desse tamanho aqui, ó. Na hora que ele entra no túnel, olha como ele aumenta. Ele faz uma ampuleta, né? Então ele está desse tamanhozinho, comprime aqui num pontinho, aqui ele fica desse tamanho, ele aumenta. E a gente consegue ver isso on time, ele consegue ver na hora, né? Fala, olha, isso aqui a gente tem, mas a gente precisa talvez principalmente para quem trabalha com convênio, se você quer fazer alguma coisa mais para frente, a gente precisa de ter outros exames para poder corroborar aquilo que a gente já tinha visto, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Muitas vezes, isso acontece com uma certa frequência. O paciente faz a eletroneuromiografia, aí vem lá, síndrome do túnel do carpo leve, tá? E quando você vai fazer o ultrassom, você vê que o nervo está super espessado e bate muito com a queixa do paciente. O paciente chega, nossa, está adormecendo demais e tal. No exame da função, que é a eletroneuro, vem, tá leve. Quando você vai olhar no ultrassom, o nervo está super espessado, está super inflamado. Então, assim, para você conseguir avaliar melhor isso, o ultrassom ele é superior à eletroneuro, não tenho dúvida nenhuma. Até porque, na hora que estamos fazendo ultrassom, a gente consegue delimitar e ver, né, na hora a espessura do nervo. É um exame dinâmico. Você pode pedir para o paciente movimentar a mão ali, você pode comparar com o outro lado, você tem muita opção, você entendeu? E além de você ter a opção de estar fazendo o diagnóstico ali, você pode tratar também com o auxílio do ultrassom, né? Então o paciente está ali numa crise, está morrendo de dor, a mão está ficando muito dormente, não está conseguindo segurar um prato direito. O que você pode fazer ali? Você já pode, por exemplo, indicar uma infiltração guiada por ultrassom. Na hora, no consultório. No consultório. Você já fez o diagnóstico. Você já conseguiu dizer o grau de comprometimento por conta do tamanho do nervo e você consegue intervir naquele mesmo momento. Então, assim, se você não tem essas estratégias, o que você tem que fazer? Você tem que ir para o paciente, ir em algum outro lugar, fazer todos esses exames e voltar. Quer dizer, você perdeu aí 10, 15 dias de prazo de tratamento. E nesse período a pessoa está sofrendo com o problema.
O nervo está comprimido. Nem assim sofrendo também, né? Está sendo comprimido, está sendo enforcado. Além dessa infiltração no consultório, quais outros exames? Você pode usar, por exemplo, tomografia para poder fazer um diagnóstico, né, de uma dor neuropática. Eu posso, por exemplo, estar utilizando tanto a fisioacupuntura, mas eu posso estar utilizando, por exemplo, para poder estar fazendo um dry needling, por causa de miofacial que vem associado, Você pode dar um de choque. Né? Como é que seria assim para a gente poder, outras ferramentas que a gente poderia estar fazendo no túnel do carpo, esse formigamento que dá pior à noite? Tá. Eu pensaria em onda de choque, que é muito bacana, dentro do consultório, né? Pensaria em onda de choque, eu pensaria em laser. Nervo gosta muito de laser. Laser é uma ferramenta maravilhosa para você tratar a dor neuropática. Você pode fazer agulhamento seco da musculatura aqui do antebraço para dar uma relaxada nela, né? Porque a pessoa vai desenvolvendo miofacial secundário por conta da função ruim da mão, né? Para quem não sabe, o miofacial é uma contratura dessa musculatura aqui, ó, que fica no comecinho do cotovelo aqui. Ele dá uma dor muito mal definida, né? A gente muitas vezes confunde, você não sabe o que começou primeiro, se é o miofacial, se é o nervo. Mas eu acho que vale como estratégia de tratamento. E tem um outro tipo de estratégia de tratamento, que é a hidrodissecção, que é você fazer uma infiltração com um volume maior de medicamento para você tentar soltar eventuais aderências que o nervo tem ali, né? Mas a hidrodissecção não é para quem é faixa branca no ultrassom, é para quem faixa preta terceiro dan, né? É para quem já faz o negócio tem um tempinho. Um pouquinho mal. E nas tendinites? Você falou das tendinites também. As tendinites, eu posso, por exemplo, utilizar nas tendinites ácido hialurônico? Cara, pode. Existem formulações de ácido hialurônico que já são pensadas no tratamento da tendinopatia, né? Isso está muito relacionado com o peso molecular do ácido hialurônico que você está utilizando. Mas pode sim, com certeza. Eu acho uma ideia genial. Eu não usaria, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo. Mas para tendinopatia, com certeza. Ainda mais naquele paciente, cara, que tem contraindicação se usar um corticoide, né? Então, um paciente que está com diabetes descompensado, ou um paciente que já está com algum problema endócrino que impossibilite o uso do corticoide, ou um paciente que tem artrite reumatoide que já usa muito corticoide no dia a dia e vai evoluir com uma tendinite dessa, cara, eu usaria tranquilamente o ácido hialurônico, sem sombra de dúvida. Seria um bom tratamento. Com certeza. Você utiliza no seu consultório, por exemplo, para esses casos, proloterapia? E fala um pouquinho sobre proloterapia para o pessoal entender o que é. Cara, a proloterapia, eu tenho pouca experiência com prolo, mas vamos lá. Proloterapia você vai usar concentrações bem baixas, né, de soluções de glicose, né, quando você vai fazer perto do nervo, né? Vamos lá. Proloterapia, você usa uma solução de glicose que você vai injetar em algum lugar do corpo humano com o objetivo de regenerar essas estruturas. O que é o grande problema? É a concentração da glicose. Ela vem em ampolinhas cuja concentração é de 50%. Se você vai trabalhar perto do nervo, você vai ter que diluir isso aí para mais ou menos uns 5%. Não recomendo fazer uma concentração muito alta perto do nervo. Para mim, 5% é o ideal. É, porque se você faz concentrações mais altas, ao invés de desinflamar o nervo e estimular a regeneração, você vai irritar e muito o nervo. Então, você pode fazer perineural, você pode fazer a proloterapia periligamentar. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma dor no joelho, no exame físico você identificou uma instabilidade da patela e essa dor é patelar, você pode fazer uma proloterapia e aí com uma concentração maior, perto ali da patela, né? Porque você vai causar como é que eu vou explicar isso aí? Você vai causar um shrinkage, você vai encolher o ligamento da patela, vai tornar ela mais estável. Tem muita gente que faz isso na artroscopia. Você passa o bisturi ali, encolhe o ligamento, estabiliza a patela, mas você pode fazer isso no consultório. Eu acho que essa é a beleza do que a gente faz, entendeu? A gente usa a tecnologia para oferecer procedimentos que teoricamente são muito complexos, mas que podem ser feitos no ambiente ambulatorial, né? Sempre com a tecnologia ali do nosso lado. A tecnologia hoje é de suma importância para que a gente consiga chegar a ter essa tecnologia. Nós temos que estar sempre estudando, sempre indo para algum curso, sempre ralando. Por isso que cada final de semana, cada dia a gente está num lugar diferente, está dando aula num congresso diferente, está dando aula num curso diferente. Você como ultrassonografista, você também tem em Brasília até um curso para os colegas médicos, né, para ultrassom, para poder estar
ensinando esse beabá para eles até técnicas mais avançadas, né? Então, para quem é colega médico, o professor Ale, ele tem um curso lá maravilhoso, já tive lá algumas vezes, é assim, espetacular. Fala um pouquinho aí, Ale, pra gente. Cara, então, obrigado pela oportunidade de falar do meu curso aqui primeiro. Quem tem vontade de aprender um pouquinho mais sobre ultrassom, sobre intervenção em ultrassom e alguns diagnósticos básicos, eu faço um curso, né, lá em Brasília, um curso presencial, mas que hoje em dia também pode ser feito online, a parte teórica do curso, né? Quem tiver interesse no curso, segue meu perfil lá do Instagram, dr.alessandro_ortopedia e dor. Todas as informações estão lá. Se você quiser, clica no link lá, nossa equipe entra em contato com você, te orienta direitinho. E eu fico à disposição. Tem um grupo de WhatsApp para discussão de casos que a gente orienta. Fala um pouquinho também sobre como fazer esses procedimentos, como valorizar eles, como precificar eles, né? Como você inserir isso dentro da tua rotina na clínica, enfim, muita informação legal lá. E é de suma importância, porque isso a gente utiliza na nossa rede, né? Na rede CAD. Os procedimentos intervencionistas e ultrassom faz parte para o colega que está à frente da unidade para poder estar dando o melhor tratamento do nosso paciente. E o doutor Alessandro é um grande entusiasta, é ele que nos ajuda a ensinar e propagar o ensino da ultrassonografia e o ensino do tratamento de dor. Obrigado, professor. Muito bom. Muito bom você estar aqui. Muitíssimo obrigado. Posso falar só mais uma coisinha? Sempre. Aqui é a casa sua. Eu tenho um podcast no YouTube que eu falo de dor também. Igual aqui, ó, Dr. Lúcio. Quem quiser me seguir lá, Pencast. Não deixe de seguir. Maravilhoso. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.